entendi. Deployment, escalabilidade, resiliência, muito legal. Gestão de atualização, maneiro. Agora, putz, como é que eu faço para acessar essa aplicação? Da nossa aplicação que está lá na VPS, como é que eu faço para acessar da mesma forma que eu estou fazendo aqui? Existe um objeto no cluster Kubernetes chamado service. O service, ele é o objeto que torna possível eu pegar aqui os meus pods, os meus pods, as réplicas dos meus pods, tá? E criar um ponto de comunicação entre eles. O service, ele entra como elemento de service discovery aqui, justamente para ser o meu ponto único de comunicação, certo? E o service, ele tem vários tipos diferentes. Eu tenho o service do tipo cluster IP, que é utilizado para comunicação interna, onde eu não consigo acessar o meu serviço, o meu pod, fora do cluster Kubernetes, eu só vou conseguir acessar internamente. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um pod ou vários pods que eu quero disponibilizar para um outro pod acessar dessa forma aqui dentro do meu cluster, eu posso utilizar o service do tipo cluster IP. O cluster IP, ele vai me atender, certo? Porque ele é utilizado somente internamente no cluster Kubernetes. E eu tenho um que vai me ajudar a acessar externamente, que é o tipo load balancer. O load balancer, ele funciona diferente. Junto aqui com o meu service, eu vou ter aqui, no caso, também um endereço IP ou um domínio, no caso da AWS. Ele fornece um endereço IP ou domínio externo para eu, como usuário, acessar esse cara. Então, basicamente, eu vou ter esses dois tipos aqui. Fabrício, eu só tenho esses dois tipos? Não, a gente tem o headless service e eu tenho também o service do tipo node port. Mas eu não vou abordar eles aqui, porque a gente está falando de ambiente de cloud, a gente vai utilizar basicamente esses dois. Fabrício, eu preciso utilizar sempre o load balancer para acessar externamente? Não, a gente tem o Gateway API, a gente tem o Ingress Controller que eu posso tornar possível acessar os meus serviços utilizando o domínio sem utilizar aqui o load balancer. Mas eu não vou abordar isso aqui hoje. Mas o service, ele vai ser esse objeto que vai tornar possível esse acesso. Então, vamos criar aqui, ó, adicionando o service load balancer no manifesto, ele expõe a porta 80 e aponta aqui para 8.000 automaticamente. Vamos dar uma olhada aqui no manifesto que ele criou. Aqui, ó, você vai ver que ele criou mais esse objeto service aqui, certo? Então, o service, ele é mais um objeto que é criado dentro do meu cluster Kubernetes, com o objetivo de criar esse ponto de conexão com os meus pods externamente, certo? E aí, a estrutura você vê que é muito parecida com o deployment. Aqui, ó, óbvio que o spec é muito menor, mas se você olhar, eu tenho aqui, ó, o API version, eu tenho o kind, eu tenho o metadata e eu tenho o spec. Os mesmos campos que eu falei que são obrigatórios em qualquer manifesto do Kubernetes. Eu vou ter sempre aqui o API version, o kind, o metadata e o spec. É claro que o spec do meu service, ele é muito menor. Então aqui, ó, ele define o tipo do meu service, que no caso aqui é o load balancer. Eu tenho as portas que eu vou mapear. No caso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a porta 80 do service e vai mapear com a porta 8.000 dos meus pods, que é justamente a porta que está rodando a minha aplicação. Então, toda requisição que bater no service na porta 80, que é a porta HTTP, vai ser redirecionado para a porta dos meus pods
8000, certo? E aqui no caso, utilizando o protocolo TCP. E de novo, assim como o deployment e o replica set, eles precisam saber quais são os pods que eles vão gerenciar, o service, ele precisa saber quais são os pods que ele vai expor. Então aqui, ó, eu vou ter um selector também que tem que bater com as labels aqui, tá? Dos meus pods, dos pods que eu quero expor. Então aqui, o que a gente vai fazer? Vamos executar aqui. kubectl, apply, -f, k8s, manifest. Vamos lá. Aqui, ó, ele executou. kubectl, get all. Vamos ver. Aqui, ó, ele já criou o meu service. E aí, depende de qual cloud provider, qual tipo de Kubernetes você vai estar utilizando, tá? Aqui no caso da AWS, ele cria aqui no external IP, ele já me dá um domínio para eu poder acessar. Esse domínio às vezes demora um pouco para... beleza, aqui, ó. Agora sim, a minha aplicação, ó, ela tá funcionando aqui, ó, com o meu ambiente Kubernetes. E eu posso, inclusive, fazer o seguinte, eu posso fazer a atualização aqui, cadê, ó? Eu posso vir aqui no meu source, no meu static aqui, templates, aqui, ó, 3.0, aqui no Encontro Stack 3.0, vir aqui, atualizar aqui a minha imagem para a versão 3, e aqui também 3, e fazer o processo de deploy de uma nova versão. Aqui, ó, clear, docker, compose, build, docker, compose, push, e aí ele vai fazer aqui o deploy da nova versão, certo? E eu posso vir aqui e aplicar o deploy, kubectl, apply, -f, k8s, manifesto, e aí ele já vai fazendo aqui, ó lá, em tempo real, opa, cadê? Olha lá, o deploy da minha aplicação, tá vendo? Já atualizou aqui para a versão 3. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar aqui o número de réplicas e vamos fazer de novo aqui com a versão 4, para a gente ver essa troca sendo feita. A gente vê aqui demorando um pouco mais para fazer essa troca, né, essa atualização. Vou botar aqui, ó, versão 4, certo? Aqui eu vou botar versão 4, beleza? De novo. Eu vou até, inclusive, fazer o seguinte. Eu vou fazer o Docker Build, o Docker Push, e aí kubectl, apply, -f, k8s, manifesto. Ele vai fazer ali o push, vai aplicar, e a gente já pode ver. Ah lá, já fez o push, beleza? Se a gente olhar aqui, vamos ver. Ah lá, ele está fazendo aqui o processo de deploy da minha aplicação, da nova versão da minha aplicação. Olha lá, ó, 4.0 já fez, certo? Tudo isso você vê em tempo real. Se a gente olhar aqui, kubectl, get pod, tá aqui, ó, tudo criado nesse momento. Ajudou vocês a entenderem esse processo de migração de uma VPS para o ambiente Kubernetes, entendendo passo a passo os componentes?